Querido amigo, hoje vamos falar sobre o arrebatamento ou rapto da igreja. Será que essa doutrina é bíblica? Isso acontecerá antes, durante ou no final da grande tribulação? Qual é a última trombeta de que Paulo fala? Será que ele se refere à sétima trombeta do Apocalipse? Esse tema é extremamente profundo e interessante, e tentarei responder ao máximo de perguntas que surgiram sobre esse assunto. Então não vá embora, pois já vamos começar. Querido amigo, se você gosta dos temas do Apocalipse e, em geral, do estudo da Palavra de Deus, estou convencido de que este canal será uma grande bênção para você. Aqui você aprenderá muito, então quero sugerir que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre esses temas escatológicos tão interessantes. As Escrituras nos falam sobre um arrebatamento em que seremos transformados assim, literalmente, porque o próprio Senhor, com voz de comando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que restarmos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Como você pode ver, aqui se fala sobre um arrebatamento em que seremos transformados e receberemos corpos glorificados. Também em 1 Coríntios 15, diz que não todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o arrebatamento é sim uma doutrina bíblica. A pergunta ou dilema é saber quando esse evento acontecerá em relação aos 7 anos de tribulação. Será antes, durante ou no final da grande tribulação? Este tema é fundamental porque dele depende muito do que acreditamos sobre o fim. Por isso, talvez este vídeo seja um pouco mais longo que o usual, porque é um tema muito profundo. Mas peço que, por favor, fique até o final para poder compreender todo o assunto. E depois de ver o vídeo todo, comente abaixo a sua opinião respeitável. Mas só depois de ouvir todos os meus argumentos, por favor. Garanto que se assistir ao vídeo completo, aprenderá muito. Bem, este tema do arrebatamento é super interessante e há opiniões divididas a respeito, com 3 posturas diferentes sobre o assunto. Primeiro, estão aqueles que acreditam que será no final dos 7 anos, que seremos levantados para encontrar o Senhor nas nuvens. Seremos transformados e depois voltaremos à terra para reinar visível e literalmente por 1000 anos. Depois, há os que pensam que seremos arrebatados no meio da grande tribulação para sermos protegidos da metade mais feroz do julgamento. E também há aqueles que acreditam que o rapto será antes dos 7 anos de tribulação, de modo que, enquanto na terra haverá 7 anos de grande tribulação sob o governo do Anticristo, a igreja estará no céu simultaneamente celebrando as bodas do Cordeiro. E então, ao final dos 7 anos, regressaremos com Cristo para reinar em seu reino milenar. É verdade que as 3 posturas podem ter versículos que parecem apoiar cada uma, mas acreditamos que há muito mais evidência bíblica para crer que o rapto será antes da tribulação. Por isso veremos alguns versículos bíblicos e estudaremos outras passagens que aparentemente parecem apoiar os outros pontos de vista, para ver se eles se alinham à verdade completa da Palavra de Deus. Agora, permitam-me esclarecer algo fundamental antes de entrarmos em águas profundas. Alguns argumentam que a palavra rapto não está na Bíblia, e quero dizer que eles estão certos, mas não é incorreto usá-la. Na verdade, outras palavras ou termos que usamos diariamente nas igrejas, como Trindade, Reino Milenar, ou até mesmo a palavra Bíblia, não existem nas Escrituras, mas são termos teológicos que usamos para nos referirmos a certas verdades que a Bíblia ensina. A palavra usada originalmente em 1 Tessalonicenses 4,17
é harpazo, que significa em grego ser arrebatado ou raptado. Se você buscar a definição dessa palavra, encontrará que um de seus sinônimos é raptar. Então, é correto dizer arrebatamento ou rapto. Na verdade, um especialista em grego explicou que a melhor ilustração para compreender essa palavra em grego é a de uma criança que está brincando na rua e prestes a ser atropelada por um carro, mas alguém a agarra com urgência e a salva do desastre. Por isso, harpazo tem a ver com retirar alguém urgentemente de um perigo iminente. E isso é o que Cristo realmente fará: nos retirar da ira que virá sobre a terra durante a grande tribulação. Isso é o primeiro que devemos compreender sobre esse tema. Deus não permitirá que sua igreja sofra a ira e o julgamento que pertencem ao mundo ímpio. Romanos 5:9 diz que seremos salvos da ira. 1 Tessalonicenses 1:10 diz que Cristo nos livrou da ira vindoura. Em seguida, no capítulo 5, quando Paulo falou sobre a ira que será derramada durante a grande tribulação, ele disse que Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Algo fundamental que nos ajudará a entender por que Deus não permitirá que sua igreja sofra a grande tribulação é compreender seu caráter e como ele age em tempos de julgamento. Para saber isso, só precisamos analisar os exemplos de Noé e Ló. No tempo de Noé, Deus ficou tão irritado com o mundo ímpio que decidiu derramar sua ira sobre a terra através de um dilúvio que destruiria todo ser vivente. Mas Noé encontrou graça diante de Deus e por isso foi salvo pelo Senhor. O curioso é que Deus não derramou o julgamento até que Noé e sua família tivessem entrado na arca. Uma vez que eles entraram, Deus mesmo fechou a porta e imediatamente começou o julgamento sobre os pecadores. De maneira semelhante, no caso de Ló, Deus havia decidido derramar julgamento sobre Sodoma e Gomorra e outras cidades ímpias. No entanto, ele não derramou o fogo até que Ló e sua família tivessem sido retirados pelos anjos e estivessem a salvo. Aqui novamente vemos que Deus primeiro coloca seu povo em segurança e então derrama o julgamento sobre os ímpios. Ainda mais, quando Deus revelou a Abraão o que iria fazer em Sodoma, Abraão apelou ao justo caráter de Deus e disse: "Destruirás também o justo com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Destruirás também e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti fazer tal coisa, fazer morrer o justo com o ímpio, para que o justo seja tratado como o ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não fará o que é justo?" Amados, Abraão conhecia o caráter de Deus e sabia que ele não castiga o justo juntamente com o ímpio. Mas talvez alguns possam argumentar que a igreja primitiva e os apóstolos foram perseguidos e mortos como mártires, e que, portanto, nós não somos melhores que eles, e também teremos que ser perseguidos pelo anticristo e sofrer os julgamentos da grande tribulação. O problema com essa afirmação é que precisamos discernir a diferença entre provas e aflições que os cristãos atravessam normalmente e tempos de julgamento divino e ira sobre os ímpios. A perseguição da igreja primitiva era simplesmente parte das provas, aflições e perseguições que todo cristão tem que atravessar de alguma forma. Mas o tempo da grande tribulação não é um tempo de provas de Deus como qualquer outro. Quando analisamos o Apocalipse, não vemos Deus tentando purificar seu povo ou passando por provas para que a igreja cresça ou se expanda. Em vez disso, vemos que os 7 anos finais serão um tempo de ira e julgamento de Deus sobre o mundo ímpio. É tão certo que será um tempo de ira de Deus que, após o toque da 4ª trombeta, ouvimos um anjo que diz: "Ai dos que moram na terra, por causa dos outros toques de trombeta que estão para soar os 3 anjos." Depois, vemos que há 7 taças cheias da ira de Deus, que são derramadas sobre a terra para castigar o mundo ímpio,
Dizer que o tempo da grande tribulação e a ira de Deus não são a mesma coisa é algo absurdo, porque esse é o tema principal do Apocalipse: a ira de Deus sobre o mundo ímpio e a vitória de Cristo sobre o mal. Notem que o apóstolo Paulo disse que, quando disserem paz e segurança, então virá sobre eles destruição repentina, como as dores de parto para a mulher grávida, e eles não escaparão. Vejam que ele diz que virá destruição sobre eles, os ímpios, não sobre nós. Como você pode ver, com esses exemplos, Deus faz diferença entre o justo e o ímpio. Portanto, não faz sentido que o povo puro e santo, que se guardou para Deus, tenha que ser perseguido pelo anticristo em um tempo de ira e julgamento de Deus. Jesus disse à igreja de Filadélfia, que nos representa a nós, cristãos verdadeiros deste último tempo: porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam na terra. Vejam que ele não disse: te guardarei na hora da provação, mas te guardarei da hora da provação. Em outras passagens, onde Deus promete nos ajudar nas provações, ele diz que estará conosco na angústia. Mas quando Jesus falou da grande tribulação, ele disse: te guardarei dando a entender que, assim como Ló e Noé foram guardados para não serem afetados pelo julgamento, assim também Deus guardará a sua igreja da grande tribulação. Jesus também disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Esta é uma passagem paralela ao que foi dito à igreja de Filadélfia. Aqueles que se mantiverem vigilantes em oração serão premiados por Cristo com a chance de escapar da grande tribulação, ou seja, serão arrebatados do perigo iminente. Mas você pode perguntar: e quanto às passagens como 2 Tessalonicenses 2, que dizem que Cristo não virá sem que primeiro se manifeste o anticristo? Entendemos que o rapto e a segunda vinda de Cristo são dois eventos distintos, separados por 7 anos. O arrebatamento é secreto e muito rápido, enquanto a segunda vinda de Cristo é visível e todos a verão. Esta passagem de 2 Tessalonicenses se refere à sua segunda vinda visível, que ocorrerá 7 anos após o rapto. Um outro trecho que tem causado muita confusão é o de Mateus 24, onde Jesus fala sobre a perseguição e recomenda fugir e outros conselhos. Contudo, acreditamos que esse é um trecho que faz alusão especificamente ao povo de Israel, que será perseguido pelo anticristo. Se quiserem, posso trazer um vídeo sobre as 70 semanas de Daniel e explicar com mais detalhes essa temática. Os 7 anos de tribulação e grande tribulação serão o cenário de um trato direto de Deus com o povo judeu para restaurá-los e trazê-los de volta a Ele. Segundo a Bíblia, o tempo dos gentios termina com o arrebatamento e começa aí a última semana de Daniel. Por isso, Romanos 11 diz que aconteceu a Israel endurecimento, em parte até que haja entrado a plenitude dos gentios, ou seja, até que se termine o tempo dos gentios, e então todo Israel será salvo. É curioso que, desde Apocalipse 6 até o capítulo 20, a igreja não aparece em nenhuma parte, pois, repito, será um trato de Deus especificamente e direto com o povo de Israel. De fato, o anticristo não pode se manifestar e reinar até que a igreja seja arrebatada, porque o povo de Deus, cheio do Espírito Santo, é uma força poderosa demais para que o anticristo possa derrotar. A Bíblia diz: e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo. Acreditamos que esse que o detém
É o remanescente, o povo de Deus. Notem que lhe é atribuído caráter e personalidade, não se referindo a um sistema político ou algo assim. Em João 14, Jesus falou à sua igreja uma das promessas mais belas da Bíblia. Ele disse: "E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também." Vejam que aqui ele não está falando de vir à terra para reinar por 1000 anos, mas que Cristo virá nos buscar para nos levar ao lugar que ele nos preparou no céu. Aqueles que ensinam que a igreja tem que passar pela grande tribulação acreditam que subiremos às nuvens para, em seguida, retornar à terra e reinar por 1000 anos. Segundo essa teologia, nunca visitaremos o céu, mas este trecho mostra o contrário. Cristo virá nos buscar para habitar nas mansões que ele está preparando para nós no céu. Permitam-me agora responder algumas das maiores dúvidas que muitos têm, como o tema da última trombeta. Alguns dizem que o arrebatamento ocorrerá durante os 7 anos de tribulação, porque Paulo disse que seremos arrebatados ao som da última trombeta, e, portanto, isso se referiria à última das 7 trombetas que se tocarão em Apocalipse. Quero dizer que a última trombeta de que Paulo falou e a 7ª trombeta que o anjo toca em Apocalipse 11 não tem nada a ver uma com a outra. Na verdade, João escreveu sobre as 7 trombetas de Apocalipse 35 a 45 anos, depois de Paulo falar sobre o toque da última trombeta, após a qual seremos arrebatados. Quando Paulo falou sobre a última trombeta, nenhum dos irmãos judeus de Corinto ou Tessalônica respondeu em carta perguntando o que significava essa trombeta final, pois eles eram judeus e sabiam o que significava. Acreditamos que a última trombeta se refere à festa das trombetas que os judeus celebravam, uma das 7 festas principais. A história diz que nessas festas eram tocados vários sons de chofar, cada um com seu nome em hebraico precioso, e no final havia um toque de trombeta chamado Tequia Gedolá, que era um som final que se estendia o máximo possível e aumentava de volume, até que o ministrante não pudesse mais manter o ar em seus pulmões. A esse toque de trombeta se referiu o apóstolo Paulo. O que as festas das trombetas têm a ver com o arrebatamento da igreja? Muito. O interessante é que as festas judaicas têm muita sincronia e simbolismo com os eventos proféticos. Por exemplo, foi na Páscoa que Cristo morreu por nós. Foi no Pentecostes que a igreja nasceu oficialmente, e assim cada uma das festas simboliza diferentes momentos gloriosos para a igreja e o povo judeu. Ainda mais, a última festa que estamos esperando, profeticamente, é a dos tabernáculos, que representa o reino milenar de Cristo aqui na terra. Mas antes dessa festa dos tabernáculos, vem a festa das trombetas. Esse toque do chofar simboliza os avisos que Deus tem dado ao seu povo. Acreditamos que Deus tem dado avisos tremendos sobre seu retorno, e esses sinais estão aumentando, como estamos vendo nesta crise atual, que está movendo coisas que nunca antes vimos. Por isso, Paulo falou que seríamos arrebatados ao som da última trombeta. Então, voltaremos 7 anos depois à terra para reinar com Cristo por 1000 anos, um evento representado pela festa dos tabernáculos. Se vocês se lembrarem, quando Moisés e Deus falaram no Monte Sinai, Êxodo 19:19, que o som da trombeta aumentava em extremo, exatamente como no último toque de trombeta. E Moisés falava, e Deus lhe respondia com voz trovejante. E Jeová desceu sobre o Monte Sinai, sobre o cume do monte, e chamou Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Este trecho de Êxodo mostra que o som da trombeta aumentava em extremo até que Jeová descesse ao monte e Moisés subisse. É uma ilustração perfeita do que acontecerá no arrebatamento.
A trombeta final será tocada e então subiremos às nuvens para nos encontrarmos com Cristo. Que maravilhosa verdade! Assim, as trombetas bíblicas, caro amigo, não têm nada a ver com a sétima trombeta da visão de João. Paulo nunca falou sobre isso e João escreveu muitos anos depois. Se assim fosse, seria muito fácil calcular o tempo desde que o anticristo começaria a reinar, e assim, saber o ano e mês exatos em que Cristo voltaria. Mas a Igreja sempre acreditou no retorno do Senhor como algo iminente, que poderia acontecer a qualquer momento. Há algo mais que gostaria de acrescentar sobre isso. No tempo antigo, se um homem rico desejava deixar registrada sua vontade para após sua morte, inclusive algum testamento oficial sobre propriedade, ele buscava 7 testemunhas que colocavam a marca de seu anel com cera em cada selo. Assim, o livro ou rolo ficava selado até o momento oportuno. Para abrir esse livro, tinham que estar presentes as 7 testemunhas ou seus filhos respectivos, em caso de morte das testemunhas originais. Com as testemunhas presentes, a pessoa encarregada ou digna podia abrir o livro na presença das testemunhas. Agora, o segredo maravilhoso é este. Por isso, em Apocalipse, há 7 igrejas e 7 pastores, não 6 nem 8. Para que o Cordeiro abra o livro dos 7 selos, a igreja tem que estar presente no céu como testemunhas presenciais. É por isso que o livro não se abre até que João veja uma porta aberta no céu e escute a voz que diz: sobe aqui. Portanto, irmãos, quando a igreja for levada ao céu, então os 7 selos começarão a ser abertos, não antes. Em Apocalipse 1, vemos que Jesus envia a mensagem às 7 igrejas da Ásia, que simbolizam as distintas épocas da Igreja ao longo destes 2000 anos. E, ao chegar ao capítulo 4, começa a revelação dos eventos da grande tribulação aqui na Terra. Mas o que dá início a essa revelação é um chamado de Deus no céu que diz: sobe aqui. Por isso, acreditamos que o arrebatamento será o evento que dará início aos 7 anos de tribulação aqui na Terra. Amados irmãos, o arrebatamento da igreja é uma doutrina bíblica e pode acontecer a qualquer momento. Não sei por que muitos estranham ao ouvir essas coisas. Na Bíblia, temos evidências de outros arrebatamentos, como o de Enoque, que foi levado ao céu sem ver a morte, ou Elias, que subiu num carro de fogo, ou o próprio Jesus, que 40 dias após ressuscitar, subiu ao céu de maneira gloriosa. Assim não desanimemos, pois o Senhor vem em breve por nós. As profecias bíblicas têm se alinhado, Israel foi restaurado politicamente, Cristo está às portas. Então, animemo-nos uns aos outros com estas palavras. Agora, peço que deixem abaixo sua valiosa opinião sobre este tema. Se quiserem, podem deixar também perguntas. Mas, para aqueles que pensam de maneira diferente sobre este tema, ou outros temas do Apocalipse em geral, peço que tenham maturidade espiritual para não usar esses assuntos como divisão dentro do corpo de Cristo. Esses assuntos não deveriam nos inimizar, nem devemos chamar de apóstatas ou falsos mestres outros irmãos de fé, que não compartilham a mesma interpretação escatológica. Não estamos discutindo sobre o poder do sangue de Jesus, nem sobre a salvação, mas sobre eventos do fim dos tempos. Portanto, devemos estudar mais as Escrituras, pedir a Deus revelação e, o mais importante, permanecer firmes para estarmos prontos em qualquer momento em que Ele venha nos buscar. Como disse um bom amigo meu, aquele que não está disposto a padecer por Cristo também não está pronto para ir no arrebatamento. E aquele que não está vivendo em santidade para ir no arrebatamento tampouco terá valor para dar a vida por Cristo. Então, resumindo este vídeo, vivamos para Cristo, pois Ele cuidará de nós. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Por favor,
compartilhe com outros. Maranata, Cristo vem em breve.